Gente, então vamos lá, resolver alguns exercícios da apostila do âmbito que vocês têm, né? Que não tem resposta, não tem gabarito, que teoricamente a gente tem que fazer em sala. Uma coisinha que eu já disse, mas quero recapitular para deixar claro. A gente resolve exercício em sala normalmente. Ah, por que não está resolvendo agora? Muita matéria, muito pouco tempo. Eu acabei optando por dar completinho para vocês, ou o máximo de conteúdo que eu poderia dar, que eu acho importante, ao invés de resolver esses negócios em salas. Eu priorizei o conteúdo, mas normalmente a gente resolve exercício em sala, e que esse ano a história está com uma grade menor, então a gente tem que dar uma priorizada. Mas eu acho que a partir de agora vai dar para resolver esse exercício em sala. O que acontece? São 6 exercícios no total, da apostila 2 do CAPA, aquela azul que vocês têm, que são 2 de alta idade média, 2 de baixa idade média, parte 1, e 2 de baixa idade média, parte 2. Eu não vou resolver todos, tintim por tintim aqui, porque não faria sentido, ia ficar muito longo, vocês não vão querer. Então eu separei um de cada um de cada capítulo, que eu acho mais importante, que eu acho que talvez tenha ficado alguma dúvida na aula, e que eu achei legais para esclarecer algum problema, tá bom? Isso não quer dizer que eu não vá falar dos outros, mas eu vou falar muito mais por cima do que esses, ok? Então, vamos continuar. Continuar não, vamos começar, no caso. Aqui. Ó, esse primeiro exercício, capa 2, o azul, leãozinho azul que vocês têm, alta idade média, tá bom? Abre naquela página, você vai ver esse exercício. O VUNESP. No momento em que o Império Romano do Ocidente havia desmoronado e os impérios bizantino e persa se esfacelavam, os árabes expandiram consideravelmente seus domínios. Em menos de 100 anos, o Islã era a religião de toda a costa sul e leste do Mediterrâneo, além de ter se espalhado para a Pérsia, até o Vale do Indo e para a Península Ibérica. O que esse fragmento quer dizer? Um jeito muito chique de falar. Olha só, o Ocidente estava indo para o caralho e os árabes estavam muito se aproveitando disso. Então vamos lá. Império Romano do Ocidente acabou. Império Bizantino estava capingando, Império Persa também, Império Persa não é no Ocidente, mas era um grande império da época, e os árabes se aproveitaram dessa fragilidade e se expandiram. Se expandiram para onde? Primeiro, costa sul e leste do Mediterrâneo, norte da África. Abra o Mediterrâneo, vejam ele aí e vejam lá, ó, toda aquela região, Marrocos, Egito e etc. Além de ter espalhado para a Pérsia, Pérsia, vocês lembram, a gente teve na aula de Grécia, até o Vale do Indo, Índia, e para a Península Ibérica, onde eles pararam por causa do Carlos Martel. Então, até Portugal e Espanha não conseguiram adentrar mais para dentro da Europa. No contexto de tantas conquistas, a civilização árabe, 2 pontos. Agora eu vou falar uma coisa que eu acho legal vocês fazerem quando vocês forem resolver exercícios. Por mais que você leia uma alternativa, você fala, é essa alternativa. Eu tenho certeza absoluta que é essa. É mais óbvio do que, sei lá, não sei. É essa alternativa? Não pensem que essa alternativa é certa. Pensem que ela é boa. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem muita diferença. Uma alternativa certa, você lê as outras a partir dela, meio que, vou confirmar que eu estou certo. Quando você fala que uma alternativa é boa, e você lê as outras, você olha, essa alternativa que eu acabei de ler é boa. Ela pode ser a correta, mas eu vou dar a mesma chance que eu dei para ela para as outras. E aí você evita erro. Muito erro. Gente, isso me ajudou demais, de verdade. Leiam todas as alternativas com a mesma seriedade do que você leu, a que você acha que está certa. Tá bom? Então vamos começar. Ah, no contexto de tantas conquistas, a civilização árabe sintetizou criativamente as tradições culturais árabe, bizantina, persa, indiana e grega. Uma alternativa boa. Ela não está certa ainda. Vamos dar uma chance para as outras e vamos ver. B. Rejeitou as contribuições culturais originárias de povos que professassem outras crenças? Gente, não. Eu acabei não detalhando tanto isso para vocês por falta de tempo. Mas quando eu disse da jihad, que eu expliquei que não era só guerra santa, que era um jeito de você espalhar a sua fé, os islâmicos têm um esqueminha que é o seguinte: quando você domina outra área, você é um califa, você um líder muçulmano, quando você domina uma área que não é muçulmana, você não impõe a sua religião para os outros. O que você faz é o seguinte: você dá liberdade para eles escolherem se eles vão aderir ao islamismo por vontade própria, e se eles quiserem continuar com a sua própria religião, tudo bem, desde que eles paguem impostos. Então é o seguinte, vamos imaginar, os árabes invadiram a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Tinha muito cristão lá. Eles invadiram, eles deram a liberdade para a população. Ou você vira islâmico e adere à nossa fé por vontade própria,
Ou, se vocês quiserem continuar cristãos, tudo bem, pagam imposto para o califado e tá tudo certo. Se vocês estão com alguma dúvida, sim, é assim que funciona até hoje. Estado Islâmico, quando ele invade, não quero passar pano para esses caras não, tá? Pelo amor de Deus. Estado Islâmico, quando invade uma região, por exemplo, do Iraque, do Líbano, e ele domina uma cidade, primeiro ele avisa que ele vai assumir, e depois ele dá essa opção. Ele fala se você quer virar islâmico, ou se você vai pagar um imposto para continuar com a sua religião. Qual que é o detalhe? Hoje em dia, no Estado Islâmico, esse imposto é altíssimo e não tem quase ninguém que consegue pagar. Então, normalmente as pessoas fogem. Fora todos os outros problemas, decapitação, lei da Sharia, apedrejamento, que a gente não vai entrar em detalhe aqui. Mas é mentira, tá, gente? O islamismo era bem mais tolerante nessa época, bem mais tolerante em diversos aspectos com cultura e crença alheia do que o cristianismo. C. Submeteu pelas armas os povos conquistados e impôs o deslocamento forçado das populações escravizadas. Gente, primeiro, não foi só por armas, tudo bem, já expliquei para vocês. Jihad tem um dos aspectos dela que é a vitória militar, mas também tem o esforço da fé, o diálogo e esse tipo de coisa. Teve sim expansão muçulmana por exército, que foi responsável, na verdade, por grande parte do domínio islâmico, mas não é só isso. E outra coisa, impôs o deslocamento forçado das populações escravizadas. Tinha escravo no mundo oriental? Tinha. Tinha sim, do mesmo jeito que tinha no ocidental, escravidão por dívida, esse tipo de coisa. Agora, deslocamento forçado das populações escravizadas, gente, isso é coisa, isso é coisa que Portugal fez com os negros na África, pegaram eles e levaram para a costa brasileira, os espanhóis fizeram, a gente está falando de árabes, não de europeus, não fizeram isso. D. Perseguiu implacavelmente os judeus, levando a sua dispersão pelos territórios da Europa do Leste. Gente, não, tá? Judeu foi perseguido, olha só, quando a gente pensa em perseguição judaica, a gente sempre pensa no Holocausto, mas não foi só o Holocausto. Judeus foram perseguidos durante toda a sua história, sem exceção. Desde o surgimento do judaísmo, quando o Império Romano dominou a Palestina, até hoje. É uma vida, dependendo de onde você nasce, miserável ser judeu. Miserável. E os islâmicos já sim perseguiram judeus e fizeram um caralho e tal. Nessa época, não. Não, tinha a mesma tolerância que tinham com cristãos, com outras religiões. E desprezou os ofícios ligados às artes, às ciências e à filosofia, relegados aos povos conquistados. Acabei de dizer na aula de hoje que o islamismo tinha muito mais incentivo à produção científica, artística e derivados do que o mundo cristão da Idade Média, em certos aspectos, mas na grande maioria. Os melhores médicos da Idade Média eram todos árabes. Então você também está errado. Correta mesmo, né? Alternativa A. Sintetizou criativamente as tradições culturais árabes, bizantina, persa, indiana e grega. Absorver a cultura, gente. Isso é inevitável para quase qualquer povo conquistado. Os árabes fizeram isso muito bem, obrigado. Esse exercício, capa, o azulzinho, 2, Baixa Idade Média, parte 1. FUVEST. Os cristãos fazem os muçulmanos pagar uma taxa que é aplicada sem abusos. Os comerciantes cristãos, por sua vez, pagam direitos sobre suas mercadorias quando atravessam o território muçulmano. O entendimento entre eles é perfeito e a equidade é respeitada. Vocês veem que um cara escreveu Ibn Joabir em visita a Damasco. Ou seja, é um negocinho que a gente chama de fonte primária. Quando a gente vai estudar a história, a gente pode pegar algumas fontes secundárias, tipo relatos de alguém que ouviu falar. Não. Aqui é fonte primária, ou seja, essa pessoa estava em Damasco, hoje em dia é a capital da Síria, e ela viu como que os cristãos e os islâmicos se comportavam. É um relato bem fidedigno. Sempre pode estar errado, mas não é o caso. Com base no texto, pode-se afirmar que, na Idade Média, as relações comerciais entre as civilizações do Oriente e do Ocidente eram realizadas pelos judeus e bizantinos. Onde vocês leram isso? Primeira coisa importante, com base no texto. Quando isso aqui aparece, esquece tudo que você sabe. Não esquece não, mas presta muita atenção no que está escrito no texto, porque é ele que vai responder a pergunta, tá bom? Não é só os seus conhecimentos. Falou de judeu e bizantino em algum momento aqui? Não. B. O conflito entre xiitas e sunitas pôs a perder o florescimento do comércio que se havia estabelecido gradativamente entre cristãos e muçulmanos. Também não, gente.
Você tem sim uma rixa entre sunita e xiita, alguns califados, alguns califas se aliam ao sunismo, outro à vertente xiita, mas isso não atrapalhou o comércio entre Oriente e Ocidente de forma alguma. C. O comércio entre o Ocidente cristão e o Oriente Islâmico permanecer imune a qualquer interferência de caráter político, gente, pelo amor de Deus, né? Quando você vai responder uma questão de vestibular, esse tipo de coisa, principalmente em humanidades, muito cuidado com qualquer interferência, generalizações. É óbvio que não era assim que funcionava, era óbvio que uma decisão política, por exemplo, sei lá, do Império Bizantino de fechar o Estreito de Bósforo interferia no comércio, ok? D. A Península Ibérica econômico entre os mundos cristãos e islâmico, por ser a única área de contato entre ambos. Gente, primeira parte estava até certa. Península Ibérica dizia um papel de centro econômico? Não de centro econômico, mas desempenhou um papel importante. Era uma região que tinha um contato muito íntimo entre os islâmicos e os europeus. Não era o centro, não era o mais importante, mas era importante. Agora, a única área de contato entre ambos, de jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. Constantinopla era uma cidade hipercosmopolita. Tinha rota de comércio vindo pela Rota da Seda, com gente islâmica entrando em tudo quanto é lugar, nos portos da Itália. Não era única. E as cruzadas e a ocupação da Terra Santa pelos cristãos engendraram a intensificação das relações comerciais entre cristãos e muçulmanos? Perfeito. Essa é boa. Como a gente já deu todas as outras, essa é a correta. Então é isso que ele está falando aqui, gente. Ó, depois que teve contato entre os muçulmanos e os cristãos, por mais que tenha sido meio que na base da porrada, o comércio se abriu. A gente tem uma rota direta agora para o Oriente e ninguém é bobo. Vai todo mundo fazer comércio, vender suas especiarias, seus produtos entre um lugar e o outro. Ok? Última da aula. GV São Paulo. Essa daí está na Baixa Idade Média, parte 2, do capa 2. Guerra dos 100 Anos. Denominação dada a uma série de conflitos ocorridos entre a França e a Inglaterra no período de 1337 até o 1475. O termo, que vem sendo considerado impróprio, é uma criação moderna dos historiadores do século XIX, introduzida nos manuais escolares. Alguns historiadores têm mesmo proposto que seja utilizada a expressão 100 anos de guerra, e não a tradicional. Eita, aqui ficou bagunçadinho aqui, peraí, gente. Não, tá certo mesmo, é só diminuir isso aqui. Só um segundinho, pra ficar bonitinho pra vocês lerem. E aqui, agora tá chique. Sobre a Guerra dos 100 Anos, é correto afirmar que A. Decorreu diretamente da chamada crise do século XIV. Decorreu diretamente, mas crise do século XIV teve seus papéis aí, pois a Inglaterra e a França tinham leituras divergentes da paralisia econômica que atingiu a Europa Ocidental desde os primeiros anos desse século. Aí não tem nada a ver. A crise do século XIV influenciou na Guerra dos 100 Anos a partir do momento que a peste negra não parou. Então a Guerra dos 100 Anos começou, a peste negra não falou, putz, agora Inglaterra e França estão guerreando, eu vou dar um tempo. Não, irmão. Era guerra, peste negra, fome e os caralho para cima. É nesse sentido que a crise do século XIV influenciou na Guerra dos 100 Anos. Agora, falar que ela começou por causa da crise do século XIV e que Inglaterra e França começaram a lutar por causa de divergência do que paralisou a economia da Europa, nada a ver. B. Resultou na imediata reação da França, aliado dos reinos de Castela e Aragão. Castela e Aragão, Espanha. A aliança econômica e militar entre Inglaterra e Portugal, iniciando o mais sangrento conflito bélico da Europa moderna. Aí vocês pensam agora, puta que pariu, não faço a menor ideia. E realmente, gente, não dá para fazer. A gente quase não vê Guerra dos 100 Anos. Vai lá, Deus, que vocês acham que eu vou realmente passar detalhe quem que era aliado de quem? Onde que você vê que essa parte estava errada? Aqui. Exatamente aqui. Europa moderna. Não era Europa moderna. Tudo bem? Se a outra parte está certa, se está errada, vocês nem precisam saber. Se atentem a esse detalhe que pronto. Vocês sabem que a parte B não está correta. C. Desenrolou-se quase toda em território francês, com batalhas entremeadas por tréguas e períodos de paz, e as suas origens se ligam à sucessão do trono francês, também disputado pela Inglaterra. Boa essa C. Mas não está certa até agora. Vamos ler o resto. D.
derivou da disputa por territórios recém-descobertos por franceses no norte da África, mas que eram estratégicos para a expansão da economia inglesa, já produtora de manufaturados. Vamos lá. Primeiro, essa questão está tão errada, mas vamos por parte. Derivou da disputa por territórios recém-descobertos por franceses no norte da África. Pô, que interessante. Porque eu lembro que Roma tinha contato com Cartago, que fica no norte da África. Eu lembro que o Império Romano também tinha contato com o Egito, que, olha só, fica no norte da África. Eu lembro que a Península Ibérica sempre teve relação muito estreita com o que hoje em dia é o Marrocos, que, olha, que coincidência, fica com o norte da África, descoberta por franceses. Nada a ver. Mas e esses territórios eram estratégicos para a expansão da economia inglesa, já produtora de manufaturados. Pô, achei top isso daí. Adiantou a Revolução Industrial em quase 300 anos. Não tinha produto manufaturado nessa época, tá bom, gente? Manufaturado, coisa da idade moderna barra contemporânea. E desenvolveu-se no contexto das reformas religiosas, obrigando cada nação europeia a se posicionar na defesa ou não do papado, fator principal do conflito bélico entre franceses e ingleses. Não, só tá errado, a cronologia tá errada. São as reformas religiosas que a gente vai ver daqui 2 aulas, que é quando Martinho Lutero faz suas 95 teses, cria o protestantismo, aí tem na Inglaterra o anglicanismo, só que isso tudo é depois. É agora. Qual é a alternativa certa? A C. Desenrolou-se quase todo em território francês. Sim, por boa parte da Guerra dos 100 Anos, não falei isso para vocês porque é muito detalhe, era a Inglaterra que estava invadindo a França, não o contrário. Com batalhas entremeadas por tréguas e período de paz. Sim, gente, não foram 116 anos direto de guerra, também não disse na aula, mas por ser detalhe, mas, porra, 116 anos de guerra, isso é foda. E as suas origens se ligam à sucessão do trono francês, também disputada pela Inglaterra. Perfeito. Felipe IV morreu, deu um monte de problema, aquilo lá que a gente viu na aula, de 1 trilhão de pessoas, aí tem filho, morre, aí o filho nasce mulher, de piriri pororó, até que chegou no ponto que o trono francês estava sendo igualmente contestado pelo Felipe de Valois, que é francês de fato, e o Eduardo III, que era rei da Inglaterra. Perfeito. Esses são foram os exercícios que eu queria analisar com calma com vocês. Mas eu não vou deixar de falar dos outros. Então vamos lá. Estão vendo aqui a telinha? Estou compartilhando a tela, né? Pelo amor. Graças a Deus, que susto. Ó, da Alta Idade Média. Esse primeiro da VUNESP a gente respondeu. Vamos para a parte 2. FUVEST. A palavra feudalismo carrega consigo vários sentidos. Ok. Dentre eles, pode-se apontar aquele ligado a sociedades marcadas por dependências mútuas e assimétricas entre senhores e vassalos. Perfeito. Perfeito, gente. Bem de boa, né? Vamos pegar outro exemplo aqui da FUVEST. Relação de parentesco determinada pelo local de nascimento, sobretudo quando urbano. Quando urbano, feudalismo, nascimento. Nada a ver, né, gente? Alta concentração fundiária, você pode até pensar. Capitalista? Porra. Não. Forma de economia de subsistência pré-agrícola. Pré-agrícola, forma de subsistência, que porra é essa? Não faz nem sentido, tá? Então, essa daqui é a da FUVEST. Qual que é essa? Essa aqui a gente resolveu. Ó, Baixa Idade Média 1. Idade Média. GV. A partir do século X, mas principalmente do século XI, é o grande período de urbanização. Não, peraí, a gente resolveu essa, não foi? Não. Cruzar, lá. Prefiro utilizar esse termo mais do que do renascimento urbano, já que penso que, salvo exceção, não há continuidade entre Idade Média e Antiguidade. A respeito das cidades medievais, após o ano 1000, após o renascimento urbano, é correto afirmar que tornaram-se centros econômicos e financeiros vinculados às rotas mercantis e à produção agrária das áreas rurais próximas. Perfeito. Cidades estavam inicialmente dentro de feudos, ou seja, a parte agrária, tornaram-se centros econômicos e financeiros vinculados às rotas mercantis, onde passava Flandres, onde passava aquelas rotas por dentro da Europa de comércio, tudo bem? Então, as outras também eram bem de boinha, as outras questões apresentavam-se como legado das polis gregas às cidades romanas, de jeito nenhum. Tudo bem, você pode até ter alguma ideia de organização civil, mas em questão de estruturação e etc., as cidades romanas eram muito mais avançadas que as da Idade Média. Só um exemplo para vocês. Tornaram-se principais entrepostos de comércio de escravos africanos? Não. Tornaram-se núcleos de produção industrial e Idade Média? Também não.
Eram fundamentadas sedes episcopais e centros administrativos do Sacro Império Romano Germânico. Não, não tinha só no Sacro Império Romano Germânico cidades. Tá? A última agora para vocês. Aqui, Baixa Idade Média 2, a questão 2 da GV a gente fez, então vou nessa agora. O crescimento comercial na Baixa Idade Média, a Europa atravessou períodos de pânico coletivo, provocados por manifestações endêmicas ou epidêmicas da peste bubônica e de outras doenças, como tifo, varíola, gripe pulmonar e desinteria, a famosa caganeira. A disseminação de várias doenças era facilitada, entre outros motivos, pela A. Condição precária de higiene enfrentadas principalmente pelos habitantes da cidade. Perfeito, acabei de falar. Quando Roma cai, arquitetura e urbanismo voltam 500 anos no tempo. Os aquedutos, os redes de esgoto que o Império Romano tinha deixam de existir. E aí o povo joga merda da janela, e aí isso é propício para rato, a gente viu tudo isso hoje. Sei lá. Crença de que epidemias não podiam ser combatidas, pois advinham da vontade divina. Isso aqui podia ser um preguinha, mas vamos lá. Advinham da vontade divina? Realmente tinha gente na Europa que acreditava, achava que era um castigo de Deus. Agora, que elas não podiam ser combatidas, aí você emocionou. Aí se emocionou demais. Tanto é que tinha algumas medidas profiláticas que eles passavam. Todas eram erradas, ou quase todas não davam certo, mas elas existiam. Eles não acreditavam que era impossível combater. C. Dificuldade do contato e comunicação entre as populações do continente europeu. Gente, sem contato, doença não espalha. Então, também não. D. Proibição religiosa das pesquisas médicas e científicas durante toda a Idade Média. Vamos lá. Eu sei que tem uma visão negativa por parte da Idade Média de ela ter atrapalhado o desenvolvimento de conhecimento científico. Então, Galileu ia lá e falava, não, gente, então, a Terra orbita em torno do Sol, ele quase é queimado vivo, esse tipo de coisa. Mas, se você falar que a igreja proibiu o desenvolvimento científico, aí você está de sacanagem também. De novo, nunca caiam em extremos. Nunca é tudo, nunca é nada. Tomem cuidado quando essas coisas aparecem em história, e em humanidades no geral. E omissão dos poderes políticos, uma vez que as doenças só atingiam as camadas pobres, não. Peste negra, o grande símbolo dela é que ela matava tanto nobre quanto coitado do servo. Óbvio que provavelmente o servo morreu mais, só que ainda assim, matava era todo mundo. Bom, gente, é isso. Para de apresentar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa resolução de exercícios. Vamos voltar à normalidade. Semana que vem, renascimento. Tá? É isso. Bom divertimento aí para vocês. Goodbye.